Muito bom dia, pessoal. Vamos começar aqui mais uma edição do Pode Incluir. Hoje eu vou receber aqui o professor Gustavo da UENG, Gustavo Gonçalves. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Gustavo, você dá aula de disciplina sua sobre aula inclusiva, educação inclusiva. Isso. Atualmente, né, eu sou professor ingressante na UENG desde 2020 e aí esse semestre estou com a disciplina de educação física inclusiva, onde a gente trabalha, né, com a proposta de entender várias deficiências para incluir depois em várias atividades direcionadas ao esporte ou à escola. Só um detalhe, mostra para mim seu currículo, fala para mim seu currículo, por favor, a sua experiência profissional. Então vamos lá. Então eu sou graduado em Educação Física, tenho algumas especializações, sou mestre em Saúde e Educação e estou fazendo doutorado em Ciências. E como surgiu essa oportunidade de trabalhar aqui na UENG? Em 2020 eu prestei esse concurso, né? Passei tudo, e aí começou a trabalhar com algumas disciplinas. Dentre essas disciplinas que eu leciono, tem a Educação Física Inclusiva, que tem essa nova grade curricular, que tem a proposta de trabalhar a inclusão, né? Hoje em dia, né, é uma palavra assim, que está em evidência, porque tudo, né, gira em torno de incluir as pessoas, né, em diversas diferenças que elas apresentam, mas compreender que essas diferenças elas formam para a formação integral do ser humano. Fora essa disciplina, qual outra disciplina que você também dá aula? Isso. Aí eu trabalho também com atividades aquáticas, com medidas e avaliações, né? Então tem várias disciplinas aí que cada docente fica responsável. Então você também dá aula também da parte de hidroterapia, hidroginástica, tudo isso ensina a fazer isso também. Isso, exatamente. Eles vão ter, os alunos do curso de Educação Física vão ter essa vivência também comigo. Todas essas habilidades aí de aula de ginástica, na parte aquática também, todas elas. Isso, exatamente. Né? Eu também leciono a disciplina de ginástica, né? Que também é muito importante entrelaçar essas áreas. Atividades aquáticas, natação, ginástica e a educação física inclusiva. E a atividade física hoje em dia está muito em evidência, porque tem muita gente que está tendo obesidade, está muito alta, né, ultimamente. Exatamente. E aí qual que é a ideia, né? A ideia, quando nós fizemos o contato para entrar aqui na PAI de Passos, foi exatamente isso, para poder ter essa vivência, essa experiência. Porque a gente nota hoje em dia que muitos alunos que estão em formação, principalmente no curso de Educação Física, eles ficam só na questão da teoria, né? Às vezes a gente faz algumas atividades práticas lá dentro da instituição, mas que também só fica naquela prática adaptada. A ideia de vir aqui para a PAI hoje foi exatamente isso, né? Ter esse contato direto, né? Que faz toda a diferença na formação de futuros profissionais de Educação Física. Porque pensa comigo, hoje em dia, né, você trouxe o relato da questão da obesidade, né? E a gente tem que pensar também nas pessoas com deficiência sobre a questão da obesidade, né? Elas também têm um nível acentuado de obesidade. E por que não estimular a prática da atividade física? Então, o trabalho que a PAI aqui de Passos faz é bem diferenciado. Tem um profissional contratado, tem esse trabalho direcionado, que eu acredito que faz a diferença pensando no todo do ser humano, onde eu trabalho a coordenação motora, né? Eu trabalho o completo do ser humano. Como que você vê hoje a inclusão no seu ponto de vista? Né? A palavra-chave é o desafio. Né? Então, hoje em dia, eu acredito que as pessoas estão mais compreensíveis, né? Estão respeitando melhor, mas eu acho que é uma luta contínua. Né? Então, quando eu falo de desafio, é porque depende dos graus, né? Das dificuldades que cada ser humano apresenta, e isso também faz diferença compreendê-las. Né? Então, hoje em dia, eu vejo que as pessoas andam conquistando seu espaço, né? Mas que precisa também ter esse cuidado, né? E saber como lidar. Eu vejo que as pessoas que têm necessidades especiais, elas estão ingressando aí em novas oportunidades, estão tendo melhor respeito. Então, hoje, vivenciando aqui um pouco na PAI,
eu escutei um relato do Jean que é muito interessante, né? Que ele falou assim: você sabia que muitas pessoas que estão aqui, frequentam aqui, depois elas são empregadas, né? Inclusive aqui dentro da instituição, né? Então esse é um trabalho inclusivo bem interessante, né? E que a gente luta muito, principalmente como docente da disciplina, né? Essa acessibilidade para as pessoas com deficiência. Um ponto também muito interessante é visitar esses espaços para compreender o que é tornar acessível, né? Principalmente em questão de infraestrutura. Né? E você pretende continuar essas visitas aqui de maneira contínua, tipo uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para você dar essa aula mais prática para eles? Exatamente. Então, qual que é a ideia, né? A ideia é deixar uma proximidade maior, né? Desde que a PAI autorize a gente também entrar aqui, mas essa parceria ela é muito interessante. Pelo menos durante a disciplina, que é um semestre, tentar vir aqui uma vez por mês para eles terem essa vivência mais próxima. E quantos alunos são parte dessa turma que você está agora? Isso. Na disciplina de Educação Física Inclusiva, hoje em dia nós estamos aí com em torno de 25 alunos. E todos eles estão só no período de manhã que tem aula? Isso. Eles estão no 2º ano do curso de Educação Física, eles estão no 4º período e eles só têm... O grande desafio também com eles é que eles estão somente no horário matutino, né? Você até comentou da questão do vespertino, né? O que você acha de trazer eles aqui à tarde, tudo, para ter outra vivência, tudo? Aí é um desafio, né? Porque muitos têm outros compromissos, tudo, e aí eles geralmente torna-se um desafio maior, né? Mas nada impede de fazer o convite para os alunos também sobre isso. Porque a gente comentou aqui, porque à tarde os alunos são mais, os usuários da PAI são mais complexos, são mais cadeirantes, né? São outras limitações, um pouco mais dificuldade de locomoção. Então aí é outra vivência que vocês vão ter para vocês também ver o desafio que vocês vão poder implantar isso quando eles formarem, né, para dar aula. Exatamente, né? Eu faria o convite, né? Agora vai ser um desafio eles virem, né? Que hoje em dia todos ali alguns estão já fazendo estágio, tudo. Então eles têm esses compromissos. Mas assim, o convite vai ser feito e eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante mesmo para ter essa melhor formação, né? Hoje em dia, a UENG, ela tá preocupada exatamente com isso, né? Em trazer essa oportunidade. Vir aqui para a PAI de Passos é uma oportunidade, né, de possibilidade do profissional de educação física sair um pouco melhor capacitado para sua atuação mais eficaz no futuro. Hoje a PAI tem uma parceria boa com a UENG, vários cursos têm estagiários aqui, às vezes nutrição tem estagiário aqui, serviço social é o curso que mais tem estagiários aqui, mas essa questão dessa proximidade com a UENG, ela é importante sim. Exatamente. Eu fiquei muito feliz, né? Quando eu entrei em contato com a Cláudia, né, ela foi muito receptiva e ela falando, não, com certeza vai dar certo. Porque também é um desafio, né? A gente luta o tempo inteiro por parcerias, né? E eu percebi que a PAI de Passos, ela está de portas abertas, né, para fazer esses trabalhos diferenciados, né, essas adaptações, essas adequações. Você comentou que muitos deles fazem estágio. Isso. Mas eles pode pegar também como estágio e usar uma das horas de estágio para fazer essa visita. Exatamente. Então, hoje essa visita, ela faz parte da disciplina, né, também. E aí, hoje, os alunos estavam aqui porque fazia parte do momento da aula, né? Então, por isso que estavam todos, não teve nem uma abstenção deles. E eu vi que eles tiveram o futebol ali com os nossos usuários ali. Como que eles sentiram essa participação? Eu fiquei muito feliz, né? Eu percebi, sim, hoje, relatando um pouco do que nós vivenciamos aqui nesse encontro, no primeiro momento, né, todo mundo estava um pouco acanhado, os alunos, porque é uma experiência nova, né? O novo causa um desconforto, e aí todo mundo ficou sentado ali, observando tudo. E aí, primeiro teve um momento da dança, né? E aí, geralmente, quem tem mais habilidade com a dança começou a interagir de uma forma mais eficaz com os usuários, e aí depois, né, teve um momento do futebol. Aí o momento do futebol acho que foi uma alegria, né, porque ver essa interação, né, dos nossos alunos, que serão futuros profissionais de educação física, juntamente com os usuários da PAI, foi um momento assim, de inclusão bem significativo, né, porque
o que eu notei ali, né? Ali existe vários fatores sendo trabalhados. Nós podemos perceber assim, ó, os nossos da UENG, né? Os nossos alunos. Ali tem o contato presencial, então eles começam a ter percepções, né? Se os alunos estão gostando ou não, como fazer isso tornar um momento prazeroso. Então, teve ali a disputa de querer ganhar, de querer fazer o gol, mas teve também esses momentos de entender que seria interessante ajudá-los, né? Que é uma coisa que a gente notou muito hoje aqui e que a gente sai com esse pensamento, que, independente de diferenças, né, aqui nós encontramos uma ajuda e um respeito com o próximo muito significativo que a gente não encontra fora da PAI, né? Que a gente luta por isso, mas que aqui dentro a gente percebeu esse respeito e essa ajuda com o próximo de um modo mais eficaz e qualitativo. Na hora que você terminou lá a atividade, você fez uma reunião com os usuários, com os alunos, quer dizer. Isso. Seu da UENG lá. E você fez um relato lá aí agora que você nota que aqui a gente ajuda um ao outro, e na sociedade você falou que o pessoal não tem esse costume de ajudar um ao outro. Isso. E por quê? E a ideia hoje de vir para cá é isso mesmo, é sensibilizar esses futuros profissionais de educação física para que eles compreendam isso, né? Que fora, na sociedade, ainda não há todo esse cuidado. Às vezes por falta de informação, né? Muitas pessoas também não sabem como lidar com essas pessoas que apresentam um determinado tipo de deficiência, né? Então, trazer eles para essa vivência, eu acredito que eles vão sair daqui mais sensibilizados em como trabalhar com isso futuramente. Por isso que eu acho que foi um momento muito rico, muito prazeroso. Dá para perceber, né, o tanto que eles estavam assim, entenderam a importância de estar aqui hoje, né? Eu acredito, sim. Eu acho que é como plantar uma sementinha, né? Então, eu plantei uma sementinha na vida deles aqui para fazer a diferença da inclusão. Acredito que é um começo, né? Por que é o começo? É o começo para a gente ter um olhar mais cuidadoso quando a gente está na sociedade, né? Então, quando a gente está na sociedade, por que as pessoas nem sempre respeitam? Se eu tenho esse respeito, eu posso passar essa informação para o próximo, né, no dia a dia, na vida rotineira ali, que não é dessa forma que tem que ser feito, né? Qual forma que tem que ser feito, né? Quais são os passos? E eu começo a ter essa sensibilidade, eu acho assim, com mais cuidado e cautela. A gente tem aqui muitos usuários que são cadeirantes. Você incendia fazer com eles, aqueles que são cadeirantes, que não conseguem se locomover mesmo. Isso, perfeito. Então, eu acho que depende muito da situação, né? Há várias, podemos dizer, variedades de possibilidades. O que é recomendado hoje, né, é qualquer atividade com cadeirante que seja ligada ao meio aquático, né? Então, é uma alternativa bem interessante, né? Então, aqui na APAI eu percebi na nova estrutura de vocês na piscina, que tem a rampa, tem toda a acessibilidade. Aqui tem essa especificidade, né? Inclusive sendo realizada por fisioterapeutas, né? E que traz o estímulo motor ali, né, no meio aquático, onde tem uma tendência a alcançar alguns movimentos que fora do meio aquático a gente não consegue, tá? Então, esse é um ponto interessante de trabalhar com cadeirante. Mas voltando para a nossa vivência na sociedade, ainda tem vários desafios, porque quando a gente pensa em cadeirante, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão da infraestrutura do lugar. Será que vai ser possível desse cadeirante chegar no lugar? Então, esse é um primeiro ponto. Chegou nesse ponto, Gustavo, o que você acha do cadeirante? Né, hoje nós temos esportes de alto rendimento, né, com cadeirante. Então, vou dar um exemplo que é um pouco da minha experiência. Em Franca, nós temos o basquete com rodas, né, que de rodas. Isso, entendeu? Que é o basquete com cadeirantes, né? Então, eles também são capazes de fazer qualquer outra atividade, né? Vai depender muito como está o estímulo motor, né? Como estão as suas habilidades. E se elas estão não desejáveis? Aí tem que ter o estímulo, né? Então, o estímulo é muito importante, onde a gente começa de habilidades básicas, capacidades físicas sendo trabalhada com ele de modo simplificado, para depois estimulando progressivamente. Esse time de basquete lá em cadeira de rodas lá em Franca, ele é profissional ou é só... Não, então, atualmente é um projeto social que visa incluir as pessoas que andam em cadeiras de rodas na cidade,
ele é totalmente social. Só que o que aconteceu? Dos últimos anos para cá, ele começou a ter o âmbito esportivo. Então, atualmente já tem um time que participa de liga competitiva, né? Mas ainda não é um time que sobressaiu ainda no estado de São Paulo. Ele só está sendo estimulado, só. Como que você vê hoje em dia essa roda de informação nesse sentido? Eu até comentei isso com os alunos, né? Quando a gente está numa cidade um pouco mais desenvolvida, a gente vê algumas coisas, e quando não tem isso em outras, a gente também faz uma análise crítica. Então, esses dias eu estava lecionando com os alunos, eu perguntei assim, gente, tirando o trabalho da APAE, que é muito bem feito em Passos, mas que outro lugar aqui na cidade atende as pessoas com necessidades especiais. E pensando nesse cuidado ainda de esporte de alto rendimento, né, a cidade não tem isso, né? Não tem aqui ainda, sim, um nível muito forte de competição. Hoje, conversando com o Jean, ele até relatou, né, que o time participou agora de um evento esportivo que se destacou no futsal e no atletismo. Mas ainda falta aqui em Passos, né, e que precisava dessa reflexão, com esses esportes paralímpicos, né? Então, eu vou te dar um exemplo. A natação. Por que não ter uma equipe competitiva na cidade de paralímpica, né, de PCD, que são as pessoas com deficiência? Por que não ainda fazer esse trabalho? Porque eu vejo que, sim, um fato que eu observo aqui na cidade, e a gente nota na quantidade de usuários que nós temos aqui na PAI, né? Será que é só a APAE que tem que fazer essa função? Passos temos algumas entidades. Temos a Reintegrar, que é essa para deficiente físico. Temos também a Reviver, que é uma associação de visual. Recentemente aí, a Associação dos Autistas, a APAP. Então, são questões que a gente tem que ver, porque essas entidades também precisam de apoio para poder criar também esse tipo de coisa, de esporte para eles também. Exatamente. Então, aí isso que falta, né, eu acho. Falta ter esse trabalho, principalmente com a área esportiva, né? Então, eu vejo ainda que tem essas associações que eu desconhecia, né? Mas como que é a prática de atividade física lá? Como que está sendo desenvolvido isso para o lado esportivo? Bom, eu vou falar do que eu conheço, que eu já vi. A Reviver tem uma parceria com o CRAS, né, do bairro aqui. Uhum. Aí eles vão lá uma vez a cada 15 dias. Tem algumas reuniões lá com o CRAS, faz lá algum trabalho com a Reviver. Da Reintegrar eu não conheço como que é feito o trabalho ainda. Pensa comigo, de 15 em 15 dias é pouco estímulo, né? Além de trazer as informações, eu acredito que é um caminho que está sendo construído e de modo muito positivo. Isso é muito bom, o que já anda fazendo, de 15 em 15 dias. Mas agora, aí temos outro problema. Por que a reversação é de 15 em 15 dias? Por causa que não tem o transporte. A maioria das pessoas que tem deficiência visual em Passos não consegue se deslocar, porque uma das pessoas que tem aqui em Passos, que tem baixa visão ou deficiência visual, o que acontece? Elas perdem a visão por quê? Diabetes, glaucoma, congênito, algo do tipo. Então, o que acontece? Eles não conseguem, eles perdem a noção de como é que fala? Locomoção. Então, tem essa dificuldade também das pessoas que perdem a visão. Elas têm medo de andar na rua, medo de se perder, medo de cair. E isso é a dificuldade que o pessoal tem de locomoção aqui em Passos. Por que funciona só a cada 15 dias? Que aí a associação contrata uma van e a van vai lá e busca de casa em casa a pessoa e leva para a sede do Lions Club, faz as reuniões lá. Eu reforço isso ainda, né? Eu acho assim, é o começo, né? Eu acho que tá bom, né, de 15 em 15 dias, mas agora pensa comigo, imagina se lá funcionasse como funciona aqui. 15 em 15 dias, eu acho que é o caminho a ser construído quando tá começando. Mas depois, quando vai virando uma rotina, né, para essas pessoas, né, hoje eu estava observando lá o tanto que a APAE é importante para os usuários, né? Então, imagina, é uma rotina eles virem aqui todo dia, né? Então, isso ajuda eles muito a trabalhar com as próprias deficiências, né? Inclusive, e se sentir também mais incluso, né, na sociedade, né? Então, eu acredito que quando tem uma rotina e uma frequência um pouco maior, é interessante. Dificuldades, né, apoios, né, a gente sempre vai encontrar, né? E eu gosto muito da sua fala quando fala de formar parceria, né? Eu acho que o começo é esse, né? Igual vocês conseguiram reformar a piscina com parceria, né? Então, quando as pessoas vão compreendendo, vão entendendo qual é a proposta, né, o direcionamento desse trabalho,
eu acredito que aí ele sempre tem uma tendência em evoluindo, progredindo, para que a gente consiga oferecer uma frequência maior, né? Um tempo maior. Então, uma deficiência que depende da rotina é o autista. O autista tem que ter rotina. Se não tiver rotina, ele se perde. Ele não adapta muito fácil. A autista tem que ter rotina. Então, é uma questão que eu aprendi aqui na prática, convivendo com os professores que trabalham com autista aqui. Porque, para quem não me conhece, eu não sei ler nem escrever, mas eu converso muito, eu escuto muito para poder também aprender também e entender a situação de cada deficiência. E hoje em dia, né, quando a gente fala de autista, né, é uma deficiência, né, que podemos dizer assim, que anda crescendo muito, né? Então, hoje em dia a gente vê assim, principalmente quem trabalha na área escolar, né, quantas crianças estão vindo com autismo hoje em dia, né, com laudo diagnosticado. Então, é interessante também compreender, entender, né, o que acontece com o autismo. Né? Aqui você citou um ponto interessante, que é a questão da rotina. Né? Então, o autista, ele é extremamente rotineiro. Ele gosta de saber o que ele vai... o programa dele. Quando sai dessa rotina, né, aí geralmente, né, ele não fica tão, como que eu falo, tão feliz naquele dia. Ele se complica um pouco, ele se altera um pouco até o humor dele. Exatamente. Ele se altera até o humor dele. Professor Gustavo, deixa, por favor, uma mensagem aí para quem vai nos acompanhar a gente no Spotify, também no YouTube. Isso, então vamos lá, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de criar esses laços, né? Oportunidades de aprender o tempo inteiro. Aqui a Pai de Passos hoje oportunizou isso. A mensagem que eu deixo é sempre, né, que as diferenças, elas somam, elas não distanciam as pessoas, elas aproximam para a gente tornar seres humanos melhores e com um olhar mais integral diante do próximo com respeito. Aí, pessoal, hoje foi o nosso episódio com o professor Gustavo Gonçalves. Vocês inscrevam aí no canal, deixem também seu comentário, por favor. Porque quanto mais vocês comentarem, mais o YouTube vai mandar para mais pessoas poderem assistir o nosso conteúdo. Inscreva no canal aí, por favor, deixe seu comentário. Eu volto no próximo episódio. Até uma próxima.